Começaram a propriedade do zero para a produção de leite. O Vale Agrícola de hoje vai contar a história do Odair e da Ana Carolina, que compraram uma propriedade que era pura capoeira e transformaram em 2 anos para a produção de leite. Estava em reflorestamento, foi retirado o reflorestamento, ele ficou cerca de 4 anos parado. Foi na raça mesmo, roçadeira e motosserra e assim foi indo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Na Dica Vale Agrícola, como fazer mudas de camélia. Tem série Nossa História, com 2 municípios catarinenses que foram colônias alemãs e ainda hoje guardam marcas fortes dos imigrantes. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder. Dá para fazer uma viagem até Florianópolis com eles. Dá para fazer? Sim, só tem que ter tempo, né? Alguns dias, eu acho. Sim, vai alguns dias, mas eles vão até Florianópolis. O filho que voltou para a casa dos pais e transformou a história da propriedade com produção de uvas para colhe e pague. São 15 tipos diferentes que atraem público de toda a região. Eu decidi voltar para casa, investir na propriedade e transformar essa propriedade. Toda a família está envolvida no projeto, inclusive com a venda de um pão que é tradição entre as gerações. E essa vai ser a receita da semana. O modo de fazer antigo, eu me lembro que quando eu era criança, minha avó e minha mãe faziam. Então surgiu a ideia tipo assim, vamos fazer para resgatar um pouco a cultura dos antigos. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Começaram uma propriedade rural do zero, derrubando capoeira, tirando restos de reflorestamento para então poder começar alguma atividade agrícola. A série Impulso para Crescer de hoje vai trazer a história de um casal que está neste processo. Na propriedade que fica no interior de Rio do Oeste, o que chama a atenção é a fartura. As vacas da raça Jersey podem até se esconder em meio à pastagem, já preparada para o inverno que vem a seguir e promete ser rigoroso. Este lugar é o projeto do Odair e da Ana Carolina, pais do pequeno Mateu de 4 anos. Fazer com que ele tivesse uma infância diferente foi o que trouxe o casal de volta para a roça. Na verdade, a gente já veio de famílias de agricultores, né? Então, a gente saiu do campo, foi para a cidade, mas sempre com aquela vontade de voltar, né? Retornar para a roça. E nunca tinha aquela coragem, né? Teve a chegada do nosso filho e a gente decidiu assim que na agricultura seria mais fácil para ter ele do que na cidade. A gente não queria colocar ele em creche. Mas quem vê o sítio assim, com tudo em ordem e estruturado, mal acredita que há 4 anos era tudo capoeira. A terra usada antigamente para reflorestamento de pinos estava parada há bons anos. Estava em reflorestamento, foi retirado o reflorestamento, ele ficou cerca de 4 anos parado, criando capoeira. Então a gente fez a limpeza do terreno, começamos devagar com a limpeza. Foi na raça mesmo, roçadeira e motosserra e assim foi indo.
A primeira ideia era ter gado de corte, mas por causa do retorno mais lento, o casal decidiu mudar para a pecuária de leite. O Odair trabalha também como motorista de uma queijaria e começou a pegar dicas das propriedades que sempre visitava. A pastagem foi uma delas. Começou a plantar antes de comprar as vacas. E já na sequência, ele financiou junto à cooperativa de crédito ao qual é associado a Fert Irrigação, para aproveitar os dejetos da estrebaria. Pelo fato do terreno ser acidental e o trator no tanque ele se torna muito perigoso. E nós com a irrigação o trator trabalha parado e fazendo o mesmo serviço. E muito menos horas também para fazer o serviço. Antes eu demorava em torno de 1 dia e meio para estar fazendo a irrigação, o estercamento da pastagem. E agora em torno de 2 horas e meia a gente faz a irrigação da mesma área. Esse é um tipo de investimento que ele pode ser apoiado através do Pronaf. Então o enquadramento da propriedade aqui da família ainda é de pequeno agricultor. Ele é um investimento que pode ser financiado para 10 anos na taxa de 4%. Então a Fert Irrigação ela contempla tanto a questão da água como dos dejetos desse caso. A propriedade tem 7 hectares e 4 contam com o sistema. Os canos foram enterrados para evitar o pisoteamento pelo gado e todo dia após a ordenha, o material é usado para irrigar e adubar a pastagem. Além disso, o Odair busca esterco de uma granja de um vizinho. A ideia nos próximos dias também é instalar uma tubulação para que tudo seja automatizado. Então diminui bastante o custo em horas e o tempo, tudo para ir lá buscar. Também, fazendo a Fert Irrigação, a gente precisa adubar, né, a pastagem tantas vezes, né? Economiza muito com a adubação. Então, agora nosso custo com a adubação praticamente zerou, vamos dizer assim, né? Outra novidade por aqui é este gerador de energia elétrica. Ele é tocado pelo trator. O investimento foi de cerca de R$11 mil e ele tem potência de 15 kVA, o suficiente para tocar toda a propriedade. Vacas de leite não é fácil não ficar sem energia. Não podemos ficar sem energia com a vaca de leite, né? Então ela sim é um investimento que se tu tem uma perca de 2 resfriadores de leite por ano, ele já está pagando o teu investimento. Que pode ser apoiado através do Pronaf. Nesse caso, também 10 anos para prazo de pagamento e taxa de 5%. No caso específico aqui do Odair, ele é um gerador tratorizado, então ele entra numa outra modalidade, o prazo é de 7 anos e a taxa de 5%. 2 anos depois da mudança da cidade para a roça, ainda tem muito a ser feito, inclusive muitos outros investimentos. Mas com raízes na agricultura, o casal já sabe, a escolha foi a melhor que poderiam ter feito. Nossa, estamos muito felizes, bastante satisfeito, melhorando cada vez mais aí a propriedade ali, o dia a dia nosso. E é totalmente diferente do que lá na cidade, né? Uma hora dessa ele estaria na creche e eu trabalhando lá no centro, então seria muito diferente. Assim, todo dia ele está aprendendo tudo isso e ele está envolvido nas nossas atividades. É sobre os desafios de ser da roça e, claro, nunca desistir. E agora tem dica Vale Agrícola, vocês mandaram pra gente a pergunta, como se faz muda de camélia? E agora a gente vai responder. Olá, eu sou Dauri Nazato e eu sou produtor de camélias. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os métodos de propagação da camélia. Existem vários métodos. Um que o pessoal mundo afora acaba usando é a semente, mas eu não utilizo muito pelo simples fato de ela demorar aí de 6 até 10 anos para ela começar a florescer. E como eu vendo comercialmente, o pessoal quer ver as flores, né? E o método que eu utilizo hoje é o método de estaquia, que faz na parte assim, tu tira as estacas e tu acaba fincando num substrato na estufa e assim ela vai enraizando para poder formar uma planta bonita. Ela vai demorar aí de
de 1 ano a 1 ano e meio para ela formar bem o enraizamento. O outro método que é utilizado, na verdade sim, em muitos lugares aqui no Brasil o pessoal ainda utiliza, é a famosa alporquia, que vai de você descascar um pouco do caule, botar um substrato aí bem adubado e acabar fechando com plástico. Isso se chama alporquia. É bem comum em outras plantas, sabe? Só que também é um processo muito lento. Eu ainda prefiro a estaquia, que eu me adapto bem com ela e acabo fazendo, consigo fazer mais rápido. O tamanho, na verdade, pode variar, vai depender do galho que você tiver. Por exemplo, assim, ó, se for um exemplo aqui, ó, pode ser um galho médio, ó, que nem aqui tem um pouco menor. Ó, nada impede de ser um galho um pouco menor, mas um pouco maior. O que eu evito de fazer é galhos muito grandes, porque se fazer muito grande, uma que vai dar um desperdício de matrizeiro e outra que vai ficar desparelho, tu bota na estufa aí, tu vai ficar desparelho. Se tu pegar um galho, por exemplo, grande demais assim, ó, é muita estrutura para ela enraizar, sabe? E fica desproporcional, bem difícil de conseguir enraizar assim também. O menor, eu gosto de fazer padrão assim, ó. Talvez um pouquinho maior, assim, um pouquinho maior. Né? Não precisa ser muito maior que isso. Essa aqui é uma camélia que já está há 1 ano nessa embalagem. Ela fica 1 ano e meio para ser enraizada aproximadamente. 1 ano, 1 ano e meio. Aí a gente passa por essa embalagem, onde aqui ela já está há 1 ano. Total ela tem 2 anos e meio aproximadamente. Essa aqui é uma variedade híbrida nova que nós estamos multiplicando para poder florescer agora. Ela vai florescer todo o inverno, quando a maioria das flores, das plantas não tem flores, a camélia vai ter. E aí vai variar as espécies, que ela começa a florescer na entrada de inverno e até começo de verão, às vezes já tem umas espécies ainda florescendo. Aí, além de você ter uma planta que não precisa ficar trocando em época, ela vai florescer no inverno, onde 99% das plantas não florescem no inverno. E aí você, enquanto o teu jardim está sem outras flores, a camélia você vai ter. E daqui a pouco tem história direto de uma das primeiras colônias alemãs de Santa Catarina. Vamos mostrar que nem mesmo o passar das décadas apagou as raízes da colonização. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quilantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Pecuarista, aumente a sua rentabilidade com mais qualidade na alimentação do seu rebanho. Conheça Lennox, cultivar de trigo exclusiva para pastagem. Ela apresenta uma elevada produção de matéria verde, excelente palatabilidade e alto teor de proteína. Converse com seu assistente técnico de confiança e se surpreenda com os resultados. Biotrigo Nutrição Animal. Nossa ciência, seu resultado. Conheça os fertilizantes que proporcionam maior rentabilidade e produtividade. Visite a FBA no stand 305B, do Expo Agro Afubra. De 19 a 22 de março em Rio Pardo, Rio Grande do Sul. FBA, transformando tecnologia em produtividade. Santa Catarina é um estado que tem diversas colonizações, ucranianos, poloneses, italianos e alemães. E agora você vai conhecer 2 municípios aqui do estado que têm uma forte ligação germânica até os dias de hoje, com um estilo de vida até peculiar. Se a gente pudesse hoje entrar em uma cápsula do tempo e voltar algumas décadas, as cenas que você vê agora não teriam mudado em praticamente nada. Casas antigas, a língua materna nas conversas, a agricultura como era antigamente. Quanto mais antigo o sabor encontrado na mesa, maior valor tem.
Este é definitivamente um pedacinho da Alemanha em solo catarinense. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. A música cantada pela Dona Erna, de 90 anos, tem um som de saudade. Uma vida que passa como um piscar de olhos e não volta mais. Alle Wege mit uns ein und aus. A casa de mais de 80 anos foi construída pelo pai com poucas ferramentas. Do barro da beira do rio saíram os tijolos e da mata as madeiras usadas em todo o telhado. Na parte interna, as antigas pinturas vão brigando com o tempo. Quando meus pais vieram para cá, aqui era tudo mato, né? Aí eles fizeram um lugarzinho e fizeram uma casa e vieram morar aqui, né? E vivi sempre aqui, né? Casei depois e vim morar aqui com meus pais. Eles faleceram e eu fiquei ainda, né? A comunidade, que hoje concentra uma grande população idosa e com tímida produção agrícola, já foi um fervo em outros tempos. Terra de jovens sonhadores que cruzavam o oceano vindos da Alemanha em busca da terra própria, fugindo das guerras e da pobreza. A colônia de Teresópolis, que deu origem aos povoados de São Martinho e São Bonifácio, foi uma das primeiras de Santa Catarina. A Josefina, professora de carreira, escreveu um livro sobre essa história. E aí os imigrantes começaram a entrar na mata e procurar lugar melhor. E não era só o desmatar e plantar, é que tinha muito bicho. Então, quando ele estava com a roça mais ou menos, o que acontecia? Vinham os bichos e devoravam tudo, né? Então, a dificuldade era muito grande. As fotos mostram um pouco desse dia a dia. Famílias grandes, onde todos ajudavam nas tarefas diárias. Para o transporte da produção da lavoura para casa ou até para o comércio, os carros de boi. A abertura de estradas era na base da picareta. Mas eles tinham um conhecimento muito grande. Isso que até hoje eu admiro, né? Porque eles faziam tudo mesmo. Então, eles instalavam moinho, eles instalaram descascador de arroz. Eles teve um ali na Santa Maria que produziu a sua própria energia só na época, só que ri muito, que daí ele fazia a mulher girar para ele poder ler o jornal de noite, né? Ou as revistas que ele tinha, né? E as construções eram construções muito boas que eles faziam. A agricultura da época era basicamente de subsistência, girava em torno da criação de porcos e por isso se plantava todo tipo de raiz, como a mandioca. Tinham também vacas, galinhas. Eu lembro, manteiga nós não comíamos, nata nós não comíamos, tá? Ovo, quando a gente ganhava ovo, era uma festa, porque era a única renda que tinha, era economizar a manteiga e os ovos para vender final de semana para ter um dinheiro, né? Então, na minha época ainda era muito difícil, né? Imagina os imigrantes como foi difícil, né? As fotos nos revelam também um pouco dos casamentos de época, noivos no lombo do cavalo ou na procissão puxada pelo acordeon, e depois no registro em frente ao cartório junto com as testemunhas. Inclusive, a construção ainda existe. Hoje em dia, a casa do Osvino e da esposa. Ele é o único de 6 irmãos que ficou morando no interior de São Martinho. O lugar é bem tranquilo, né? É bem bom, é legal para se viver. Ainda tem gente saindo daqui, né? Porque a oportunidade de emprego por aí ainda não é bem aquela coisa, né? O pessoal também não quer mais saber muito mais da roça porque não tem como se manter praticamente. Chegar na casa da família Berchtold em São Bonifácio é ter certeza que o tempo por aqui passa mais devagar. Até os bichinhos de estimação são diferentes. Por dentro da casa, seu Eno de 71 anos leva o boizinho e na varanda parece que os dois estão se exibindo. Um carinho não faz mal a ninguém, bem pelo contrário. Ajuda até o terneiro crescer melhor, né? Se eu quiser, eu amarro ele dentro de casa, ele se deita lá, dorme lá. Calma. E tem tradição preservada. O agricultor não abre mão da junta de bois. Vem, galera, vem. Para buscar trato para as vacas, né?
e puxar uma lenha para usar em casa. Basta. Bota galante. É claro que eu não podia deixar de pegar uma carona, né? Sim. Galante e gigante? Esse aqui é o gigante e esse ali é o galante. Dá para fazer uma viagem até Florianópolis com eles. Dá para fazer? Sim, só tem que ter tempo, né? Alguns dias, eu acho. Sim, vai alguns dias, mas eles vão até Florianópolis. Então, tchau para vocês. Tchau. Realidades tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. Quando a gente mostra essas outras imagens, nem parece que são poucos quilômetros que separam os Berchtold dos Feuser, da Flusshaus. A história do casal de agricultores que estava prestes a sair do campo quando encontrou nas receitas de família a condição para prosperar. E hoje serve também café e almoço coloniais. Ao seu entorno, outros exemplos que também já contamos aqui, como a Geschäfthaus Feuser e seu Luiz, que fabrica baús de madeira, uma tradição que passou de pai para filho. E teve também a cachaçaria da família Berkenbrock. Sabe qual outra bebida que faz parte desta região? O bitter, uma mistura de cachaça e ervas que veio junto com os colonizadores e tinha um papel importante na digestão. As famílias Feuser e Stipieck transformaram a antiga receita em negócio. Ela tem uma fusão de 11 tipos de ervas. São ervas tudo amarga e as ervas são próprias para o fígado e estômago. Daí tem o bitter comum, que a gente faz, daí tem aquele envelhecido, né, o premium. Daí ele é envelhecido no barril, fica 8 meses, 1 ano ou mais no barril, né, daí depois é engarrafado. Daí. As belezas naturais também atraem visitantes. São diversas cachoeiras, entre elas o Salto Capivara. Ao lado, a história de um agricultor que decidiu colocar um restaurante e deu certo. Como começou? Começou com 2 malucos. Eu era agricultor e ainda sou. Planto hoje as verduras que é consumida aqui, batata doce, aquele aipinho, quem puder produzir, a gente produz mesmo para o consumo aqui. O negócio é fisgar pelo estômago. Os sabores da roça ganham espaço no buffet, onde os alimentos conhecidos se misturam com aqueles mais populares na cultura alemã. Nós optamos para fazer aquela comida caseira colonial, né? Aquela de vem para o interior, que é aquela coisa caseira, e a natureza, né? Então eles querem sair do agito da cidade e vir num lugar tranquilo e apreciar a natureza e a bela culinária que a gente tem aqui também. São tantos contrastes que não tem como não ficar impressionado. De um lado, os turistas, que chegam a ser mais de 20 mil todos os meses, e um comércio que flui mesmo distante dos grandes centros. E de outro, um modo de vida totalmente peculiar. Talvez esta seja a graça. Este é o retrato deste lugarzinho único em Santa Catarina, que parece nos dizer o seguinte: quanto mais simples a vida, maior valor tem. Tinha água boa, vizinhos bons, né? Nada faltou aqui. Para mim não tem outro lugar bonito, só aqui no meio do mato mesmo, né? Herzlich willkommen e seja bem-vindo, né? E daqui a pouco tem mais uma história de sucessão na propriedade rural. O Rodrigo trabalhava com orientação técnica em parreiras de uva, até que decidiu voltar para a roça e investir no cultivo próprio no terreno dos pais. São 15 variedades diferentes só de uvas especiais. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Colhedora de forragens Bocuda Solution. Solução completa para o corte de silagem. Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, Cracker e Raipsi.
que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho. Entre em contato e saiba mais. ROR, a inovação que o campo precisa. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. E agora tem a história de mais um filho que voltou para casa. É o Rodrigo, que atuava na assistência e decidiu também trabalhar com uvas. Os parreirais estão abertos para a visitação e agora reúnem toda a família. Tons de verde, rosa e roxo se espalham por aqui, em uma sinfonia de cores e aromas. As uvas, em suas variadas formas e texturas, nos convidam para uma experiência sensorial única. Localizada em São Domingos do Sul, a propriedade da família Cellan passou por grandes transformações nos últimos anos. Invertendo o cenário, o filho voltou para a roça. Até o ano de 2016 era uma propriedade básica de subsistência, onde o pai e a mãe trabalhavam fora. Então eu decidi voltar para casa, investir na propriedade e transformar essa propriedade. Ele trabalhava lá e começou a atender o pessoal lá onde ele trabalhava, parreiral, né? E ele viu que era uma cultura que tinha futuro. E daí resolveu vir para casa e colocar um parreiral também. Na verdade, ele ia falando e nós ia ouvindo e às vezes não duvidando, mas ficando assim, com o pé atrás, porque será que vai dar certo, será que vai funcionar? Que na verdade aqui foi uma novidade na região, não tinha, né? Decidido a mudar os rumos das coisas, o Rodrigo convenceu a família a abrir as porteiras para receber visitantes. Começou com 250 pés de uva e foi ampliando pouco a pouco. Hoje as parreiras ocupam espaço em mais de 1 hectare. E além de ser uma área pequena, uma boa parte a gente não pode aproveitar porque é moro, mato, não tem como aproveitar. E daí, na verdade, eu até tinha que trabalhar antes do guri começar com a parreira, eu até trabalhava de muitos dias fora para complementar a renda, porque só da lavoura não tinha como, né? A propriedade ela é muito pequena, então a gente tem 5 hectares, 2 hectares de área agricultável. A gente está investindo atualmente em 1,5 hectare. Essa área ela precisa ter um alto valor agregado em cima, senão a propriedade não se torna viável economicamente. Quando a gente montou esse planejamento, foi decidido investir em uvas de mesa e uma ampla variedade para atender público final, que é onde a gente consegue agregar mais valor ao produto. Cada turista pode não apenas desfrutar da beleza dos vinhedos, mas também escolher qual cacho levar para casa. São 15 variedades entre uvas de mesa e as destinadas para sucos e vinhos. A propriedade é um exemplo de que distância é um mero detalhe. São 6 quilômetros do centro do município, pega a estrada de chão e mesmo assim no último fim de semana mais de 300 pessoas vieram aqui para fazer a colheita. A uva especial para comprar aqui é R$12 o quilo. A gente produziu no primeiro ano em torno de 300 quilos de uva. No segundo ano a gente passou para uns 800 a 1.000. No terceiro ano aí já dobrou de novo. E juntamente com essa, cada ano dobrou a produção durante esses anos que a gente foi ampliando e dobrou a quantidade de pessoas que vêm aqui. A gente vendia no primeiro ano 40 quilos no final de semana. No final de semana a gente vendia em torno de 40 quilos de uva de mesa. E agora, durante uma semana, a gente passa de 1.000 quilos de uva por semana. Então, conforme a gente foi ampliando, foi aumentando a demanda. Todo mundo se admira, né? Porque a maioria dos vizinhos nossos aqui ninguém conhecia, só ouvia falar desse tipo de parreira na TV, entrevista, assim, que eu via alguma coisa. E daí o pessoal vem ali, foi muito bem aceito. Estou muito contente com a produção que está saindo aqui e eles também têm a oportunidade de experimentar as uvas, porque eles também não conheciam. Além da experiência única, os vinhedos se destacam pelo manejo sustentável, utilizando métodos biológicos. Consegui deixar todos os cachos para baixo da linha do arame.
onde vai ter uma melhor circulação de vento, onde diminui a umidade e assim diminui o ataque de doenças. Outro manejo que a gente faz é o raleio de bagas. O cacho, quando ele brota, ele vai, depende da variedade, mas geralmente a variedade tem de 150 a 160 grãos bagas. A gente pega com uma escovinha e deixa em torno de 80 bagas, 70 a 80 bagas. Isso faz com que o cacho de uva ele fique mais solto e mais aerado. Assim é mais difícil do grão, quando ele amadurece, ele estourar por pressão. Com muito trabalho para poucas pessoas, ano após ano, o Rodrigo foi convocando outros familiares para auxiliar no trabalho. Eu tenho a parceria com meu irmão ali, que tem as estufas. Se a gente precisa, agora vamos fazer a parceria aqui embaixo com a minha mana. E se a gente precisa deles para colaborar na época de cultivo, eles estão sempre prontos. Então a gente tem o setor de uvas, que é basicamente eu, o pai e a mãe que tocamos. A gente tem o setor dos HF, das olerícolas, que a gente tem parceria com o meu tio, que mora aqui do lado e trabalha junto com nós. E essa parte do setor do turismo rural vai ser em parceria com outro tio. A união familiar deixa o coração quentinho, que nem o pão que fazem aqui. Se a câmera captasse o aroma, essa é outra atração. Resgatando o saber fazer de antigamente. O pão é assado com palha de milho no forno de barro. O modo de fazer antigo, eu me lembro que quando eu era criança, minha avó e minha mãe faziam. Então surgiu a ideia tipo assim, ó, vamos fazer para resgatar um pouco a cultura dos antigos. E por falar em atração, tem duas gauchinhas que dão show. A Maria Luísa, de 10 anos, e a Carolina, de 6. Auto-intituladas de blogueirinhas da família Cellon, as meninas ajudam na divulgação nas redes sociais. Empolgadas e cheias de energia, elas se tornam parte ativa da equipe. Neste ano, cada uma ganhou um cacho para acompanhar durante todo o processo. O Rodrigo, ele deixou esses dois que não foi feito raleio, né? E daí, ele falou que ia ser um pra gente cuidar e que iam ser os maiores, assim, de todos os pareirais. Esse aqui é o cacho da Carol e o nome dele é Pink porque ele é rosa. E o meu é o Grapes, porque é uva em inglês. Elas começaram, a gente começou a fazer alguns pequenos videozinhos com elas junto. Daí as pessoas gostavam, elas eram crianças, elas são bem espontâneas, bem simples. Começamos a fazer alguns vídeos. E elas foram crescendo e o negócio foi aumentando e hoje é praticamente elas que fazem a divulgação das uvas. É um sucesso. Desde, por exemplo, até então também não se via umas meninas fazendo propaganda, né? Fazendo vídeo, né? E hoje a família Cellon é muito conhecida em função dos vídeos das meninas. É com esse entusiasmo entre as gerações que essa tem tudo para ser uma história ainda com muitos capítulos. E o Rodrigo diz que são os detalhes que fazem tudo valer a pena. Tu está lá na cidade, tu ganha um salário, paga as tuas contas, o que sobra limpo. Aqui no interior, na colônia, como a gente fala, tem muitas, bem diferente. Tudo que a gente ganha, a gente gostaria de investir muito mais na propriedade, porque é um negócio nosso, que a gente gosta e que a gente tem ideias futuras e que quer fazer acontecer. Ok, um ambiente que me pagava mais, me estressava mais, por um ambiente que vai demorar a dar retorno, mas a gente acredita nesse potencial, mas que eu vivo muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor. Se você, assim como eu, ficou babando por esse pão, daqui a pouquinho vai ter a receita. É sabor da roça que passou entre as gerações, feito no forno a lenha. Já já a gente conta os detalhes. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos,
e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Se tem uma memória na infância de muita gente, é de um pão quentinho saindo no forno. E essa é a nossa receita de hoje. Eu sou Olga Maria Salmoretti, moro em São Domingos do Sul e a gente vai fazer o pão com fermento caseiro, que nós herdamos da nossa mãe ainda. É anos que a gente herdou, meu Deus, é anos. Desde que tinha mãe, né? E a gente continua fazendo sempre. Daqui, nesse vídeo aqui tem a semente, que eu guardei metade daquele fermento que eu mexi aqui. Tem a semente, a gente guarda na geladeira para a próxima vez fazer o pão. E outra metade eu coloquei aqui, daí aqui faz o pão. Aqui agora eu vou botar o sal, que vai uma colher de sal. Vai ter mais ou menos 4 pães de 700 e poucas gramas por aí. E daí o açúcar vai 4 colheres de açúcar. E a gordura, que a gordura é banha de porco mesmo, sabe? Eu não gosto de fazer com azeite. A gente põe, quer fazer mais pão, bota um pouco mais de água, né? Aqui eu tenho a farinha pesada, dá 2 quilos, mais ou menos 2 quilos eu faço o pão, 4 pãezinhos. Daí a água a gente põe sempre água da torneira, tipo, ó, normal, nunca água morna. Só quando é bastante frio, um pouco de água morna, senão sempre água gelada. Gelada não, natural, né? Sovei uns 10 minutos à mão com os ingredientes, e agora eu vou sovar, passei ele na sovadeira. Aqui, agora a gente já sovou, agora a gente vai enrolar o pão. A gente põe ele na palha, ele cresce, depois vai umas 12 horas para assar ele. Pronto, daí a gente põe ele na palha, a gente faz higienização na palha, a gente passa álcool sempre. Daí agora a gente enrolou o pão, tá aqui, ele vai descansar umas 12 horas e amanhã o meu esposo assa ele no forno. No dia seguinte vai se iniciar o processo de acendimento do fogo para assar os pães, né? Então vamos fazer o procedimento agora. Na verdade a gente usa madeira de demolição, assim, eucalipto, restos de pinos, só madeira de demolição. Ou tipo a gente colhe na floresta umas árvores secas que a natureza já se encarrega de produzir lenha também, né? O forno de barro, nós estamos resgatando as receitas dos nossos antepassados, né? E a gente procura fazer mais ou menos parecido como que eles faziam, né? É isso que a gente está tentando fazer. Feito o fogo, então ele demora uns 40 minutos para queimar. Quando queimou todo, a gente espalha a brasa para aquecer a parte de baixo do forno.
e deixa a brasa ficar bem apagada assim. Depois a gente tira a brasa, vara o forno e já coloca faz o teste para ver como é que está a temperatura e já coloca os pães para assar. Depois de colocado assim, mais ou menos 1 hora para ele ficar pronto. Bom, agora a hora da retirada dos pães. Já estão prontos, né? Ele ficou mais ou menos 1 hora no forno. Então você pode ver que agora ele está pronto. Então agora com o pão já pronto, a gente pode saborear com salame, com queijo, com algumas geleias. E vamos aproveitar. Isso aí. Vamos lá. Vamos comer ele logo, né? É bom comer ele quentinho. É bom, bem quentinho, é bem bom, bem gostoso. Se você fizer essa receita, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!